Bom dia, oitavo ano. Na aula de hoje, nós vamos relembrar sobre dois assuntos que nós já vimos. O primeiro é as revoltas nas colônias da América Portuguesa. E o segundo é o processo de independência do Brasil. Então, o primeiro assunto, só para vocês relembrarem que nós vimos isso, é a Conjuração Mineira. O que foi a Conjuração Mineira? Como se deu a Conjuração Mineira? Então, vamos lá. A Conjuração Mineira vai ocorrer em 1789, aonde? Em Minas Gerais. Quem vai fazer parte dessa revolta? Somente a elite. Quem era a elite? Os mineradores, a elite urbana, o setor da igreja, alguns padres, e os militares, os sargentos, que eram os alferes. Um dos líderes, o principal, posso assim dizer, ou a pessoa que assumiu toda essa responsabilidade, foi o Joaquim da Silva Xavier, o vulgo Tiradentes, Ele era um dos membros líder, E por que vai ocorrer a Conjuração Mineira? Primeiro, pela ameaça da derrama. O que era a derrama? Uma cobrança de impostos, onde a coroa portuguesa tinha autoridade de invadir a casa das pessoas e saquear tudo que ela tivesse de valor em ouro, as joias, até atingir a quantia, que eram 15 arrobas de ouro, isso anual, ok? Mas a Conjuração Mineira, ela vai sofrer influência, ou seja, ela vai ser influenciada pelas ideias iluministas, Um outro fator, a cobrança excessiva e violenta de impostos, principalmente os impostos atrasados, e o desejo de emancipação política. Nós também devemos lembrar que um outro fator que vai influenciar para que os conjurados ou a elite ela vai ter esse ideal de luta é a independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos era uma colônia inglesa que se rebelou e tornou-se independente. Então, esses fatores vai contribuir para que os conjurados eles criem coragem para começar esse processo. Então, esse levante, seria no dia que seria aplicada a derrama, ok? E como isso funcionava? Lembrem, eles se reuniam secretamente, horas na taberna de um conhecido, horas na casa de outro conhecido, e lá eles tramavam. Quais foram as consequências? Bom, entre os conjurados, tinha um alferes, que era o Joaquim Silvério dos Reis. Ele devia muito, e aí ele vai deletar, ele vai caguetar os seus colegas e o movimento para a coroa portuguesa, para um representante do rei aqui no Brasil. Em troca de quê? Em troca do perdão das suas dívidas, e a coroa portuguesa ela vai dar uma quantia em dinheiro para esse cidadão, e ele vai falar tudo o que ele sabe a respeito da conjuração, o que os conjurados mineiros
tramavam, pretendiam fazer. E nesse momento, né, após a sua delação, vão ocorrer várias prisões e Tiradentes ele vai ser preso na cidade do Rio de Janeiro e ele é trazido e todos que vão jogar a culpa para cima de Tiradentes, né? Então, Tiradentes assume que ele era o principal líder, que ele era o mentor, né, de todo esse movimento, e ele vai receber um castigo exemplar. Ele vai ser enforcado e depois esquartejado e os seus pedaços espalhados na estrada, né, real, para que servisse de exemplo para que outras pessoas não viessem a cometer, se levantar, na verdade, contra a coroa portuguesa. Mais tarde, 100 anos depois, o que vai acontecer? Tiradentes, ele vai se tornar um símbolo, ele vai se tornar o herói. Por quê? Porque nesse momento agora é conveniente que eles tenham uma figura central e essa figura ela represente o anseio do povo brasileiro, que vai ser o primeiro golpe civil-militar dado pelo Duque de Caxias, que é o fim do Império no Brasil. Ok? Vamos lá. Então aqui tem só para vocês terem um lembrete, a Inconfidência Mineira ela vai ocorrer em 1789, como falei anteriormente. Ela vai receber influências do Iluminismo e da independência dos Estados Unidos, principalmente da Constituição norte-americana, né? Quem vai compor o movimento? O movimento foi um movimento elitista, ou seja, só os ricos. Quais foram as causas do movimento? O que levou a elite a tramar contra a coroa portuguesa, desejar a emancipação política, ver-se livres do jugo da coroa portuguesa? A crise na mineração, o aumento dos impostos, o autoritarismo, a autorização da derrama e a cobrança dos devedores da coroa. Então, por que a crise na mineração? Porque desde quando foi descoberto o ouro no Brasil, a cada ano que se passava ia diminuindo a quantia de ouro que era enviada para a coroa portuguesa, para Portugal. Só que os impostos eles eram cobrados na mesma quantia desde quando ocorreu a descoberta do ouro. E em 1789 o ouro já está escasso, não tem mais. Mas a coroa portuguesa ela insistia na mesma cobrança, no mesmo valor. E aí o que é que vai acontecer com o movimento? Né? Todos os membros desse movimento, o movimento ele vai ser deletado, os conjurados, né? Ou os inconfidentes, eles vão ser deletados, mas principalmente o Tiradentes. Por quem? Quem vai ser a pessoa que vai fazer a delação? O Silvério dos Reis, Joaquim Silvério dos Reis, que era um dos membros do grupo dos Inconfidentes, aquilo que eu coloquei para vocês. Ele devia muito e em troca do perdão das suas dívidas, ele resolveu, como se fala na gíria, caguetar os seus colegas.
E qual era os objetivos? Quais os objetivos que esse movimento, que foi a Inconfidência Mineira, tinha? Né? Instaurar a República em São João del Rei como capital, né? Instalar manufaturas, ou seja, criar fábricas que lá em Minas Gerais, na região de Minas Gerais, com o Pacto Colonial, as colônias ficavam impedidas de fabricar qualquer coisa. Tudo era mandado in natura para a metrópole beneficiava e vendia de volta para a colônia. Criar uma universidade em Vila Rica e o fim do exercício permanente feito por cidadão. A defesa feita pelo cidadão, quer dizer, eles queriam que não houvesse mais o exército permanente, que é o exército da coroa portuguesa, né? Os soldados da coroa portuguesa. E sim que cada cidadão, agora a defesa, ela poderia ser feita por cada cidadão. Cada cidadão ele fazia a defesa do território. É bom que vocês lembrem uma coisa. A Inconfidência Mineira, ela não desejava a independência do Brasil. Ela desejava a independência, a emancipação política de Minas Gerais, não do Brasil. O nosso próximo assunto é o processo de independência do Brasil. Tem muita gente que fala que nesse processo o cara foi o Velasco. Eu digo que o cara foi Napoleão Bonaparte. Por quê? Vou já explicar para vocês. Com a chegada de Napoleão Bonaparte ao poder, né, ele primeiro torna-se cônsul, de cônsul torna-se imperador, e ele começa a expansão territorial francesa, ou seja, ele começa a anexar territórios ao território francês. Então, com isso, ele vai bater de frente com a Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra ela produzia produtos, ela tinha os seus produtos manufaturados que ela vendia para outros, e isso acabava atrapalhando economicamente a França, que agora volta a produzir e a vender, enfim. E aí, Napoleão Bonaparte tenta com a sua marinha, a marinha francesa, só que é derrotado por quê? Porque a Inglaterra se orgulha da sua marinha, né? E aí Napoleão Bonaparte resolve fazer o quê? Criar o bloqueio continental. Que era o quê? Qual era o desejo do Napoleão Bonaparte? Debilitar a economia inglesa. Por quê? Uma vez que ninguém vendesse nada para a Inglaterra, que ela ia enfraquecer e ele ia conseguir invadir e dominar a Inglaterra. Por que Napoleão Bonaparte ele não consegue? Porque a Inglaterra ela é insular, são duas ilhas que formam o território inglês. E aí, essa foi a grande dificuldade. Então Napoleão Bonaparte não podia chegar com seu exército porque ele tinha que ir pelo mar. Aí Napoleão Bonaparte ele impõe o bloqueio continental. Só que
Portugal ele vai desobedecer essa ordem e vai furar o bloqueio e vai passar a comercializar com a Inglaterra. E Napoleão Bonaparte ele ordena a invasão a Portugal. Então a França invade Portugal e aí, né, Dom João ele vai ficar pressionado. Ora, ou ele cedia para a França e quebrava um acordo de anos com a Inglaterra, ou ele passava para o lado da Inglaterra e via o território luso ser invadido por tropas francesas ou tropas napoleônicas. É aí que ele resolve vir para o Brasil, que era, de todas as colônias portuguesas, o Brasil era a colônia mais rica. Então, ele vem para o Brasil com o intuito de proteger o que a coroa portuguesa tinha de mais rico, que era a sua colônia aqui no Brasil. E assim ocorre, né? Então, esse período, o período em que a família real portuguesa ela vai se instalar no Brasil, ele vai ser conhecido de o período joanino. Por que joanino? Porque nesse período, Dom João vai comandar o Brasil e Portugal. Ele vai comandar a metrópole da sua colônia, a colônia mais rica que era o Brasil. Então, a causa da fuga, ou a causa da vinda da família real para o Brasil foi o expansionismo napoleônico, a invasão napoleônica. Aí o que vai acontecer? Em 1808, ao chegar aqui no Brasil, Dom João ele bota fim no pacto colonial através da abertura dos portos às nações amigas. Acontece que Portugal não tinha tantas nações amigas, a única nação amiga era quem? A Inglaterra. Então, quem vai se beneficiar? A Inglaterra. Após isso, em 1810, ocorre já no Brasil, né, um novo tratado, que são os tratados de comércio com a Inglaterra. Nesse tratado, tratado de aliança, amizade, vai ocorrer o quê? A proibição da Inquisição no Brasil e o fim gradual do tráfico negreiro. Quem é que vai exigir isso? A coroa portuguesa? Não, os ingleses. Por que os ingleses eles vão, nesse novo tratado, eles vão exigir a proibição da Inquisição? Por quê? Porque a religião inglesa é a religião protestante, anglicana, cristã anglicana. E aqui no Brasil, a religião predominante era a religião católica. E toda aquela pessoa que não fosse católico, né, ele ia se ver com o Tribunal do Santo Ofício, com a Inquisição. E a Inglaterra ela vai fazer mais uma exigência, que é o quê? O fim do tráfico negreiro para o Brasil. Por quê? Porque a Inglaterra ela via no Brasil um grande mercado consumidor. Só que os escravizados eles não ganhavam nada, eles não tinham renda. Logo, eles não compravam, não consumiam, e isso era prejuízo. Então, na visão dos ingleses, a mão de obra não deveria ser escravizada, e sim assalariada. Por quê? Porque eles teriam mais consumidores dos seus produtos. Ainda nesse tratado, que é o Tratado de 1810, que é o Tratado de Comércio e Navegação, a Inglaterra também vai se beneficiar com o quê? Com a redução das taxas alfandegárias. O que é isso?
Vamos supor que um produto estrangeiro, para entrar no Brasil, ele tem que pagar uma taxa, e essa taxa varia de 25% a 30%, né, sobre o valor do produto. Os ingleses conseguiram que os produtos ingleses pagassem apenas 14% ou 15% sobre o valor do produto. E eles também conseguiram, de quebra, um porto que era um porto livre, ou seja, o que é um porto livre? Livre das fiscalizações alfandegárias. Então, que era em Santa Catarina, eles podiam chegar e desembarcar o que eles quisessem, por isso ficava. Um outro fator que também está relacionado com a vinda da família real para o Brasil são as realizações de Dom João. Ora, quando a família real chega ao Brasil, o Brasil teria que mudar de caráter, perder aquela configuração de colônia e receber uma configuração mais requintada. Então, Dom João ele vai fazer o quê? Ele vai revogar o alvará de 1763, onde a Dona Maria I ela proibia as fábricas. Então ele vai revogar, vai anular isso aí, e ele vai fazer o quê? Ele vai permitir a produção de manufaturas aqui no Brasil. Por quê? Porque ele via que a concorrência inglesa estava engolindo a todos. E aí ele vai autorizar a produção de manufaturas. Aí vai começar a surgir fábricas e mais fábricas, pequenas fábricas, não mais vai. Ele também vai criar a Academia Militar, lá no Rio de Janeiro, o Banco do Brasil e a Imprensa Régia. Bom, meus queridos, muito obrigado. Dê uma boa lida no material de vocês, está curto. Ok? Até a nossa próxima aula. Bons estudos. Bom dia para vocês.